Bem, hoje eu vou resolver com vocês a questão Assembly Zero do evento Pico CTF de 2018. Ela diz o que a função ASME, passando desses valores como parâmetros, vai retornar. Coloque a flag em hexadecimal. E aqui está o arquivo que eu devo baixar para poder resolver o desafio. Já baixei ele aqui. Entrou ASME have. Nós vamos ver um pouco sobre esse arquivo. Nós notamos que esse arquivo ele vai iniciar a função ASME, ok. Nós vamos passar aqueles parâmetros para essa função. Ok, é um assembly simples de 32 bits x86. Antes disso, nós devemos nos lembrar de alguns conceitos básicos de assembly. Que na chamada de funções, geralmente em 32 bits, nós temos a chamada de função CDSL, que ela diz o quê? Que nós devemos colocar os argumentos que nós queremos em ordem inversa, colocar eles na pilha, depois chamar a função. Fazendo isso, nós temos que nossa stack vai estar com o topo da pilha é para baixo, ok. Nós vamos ter o argumento 3, o argumento 2, o argumento 1 e o endereço retorno, que quando a gente chamar a call, ela vai pegar o endereço da próxima instrução depois da call e vai colocar na pilha. Ok, nosso stack vai estar assim. Quando a gente entrar na função chamada, nós vamos ter o que chamamos de prólogo da função. O prólogo ele vai salvar a base anterior e vai criar uma nova base. Uma base para o stack frame. Nova base para o novo stack frame. Ou seja, nosso stack vai estar como? Nós vamos ter os 3 argumentos e o return address que a gente colocou e o EBP anterior, ou seja, a base do stack frame anterior. E nosso EBP na função mesmo em si, depois de fazer o prólogo, ele irá apontar para o EBP anterior. Ou seja, aqui nós temos que é o EBP em si. EBP. Lembre que em 32 bits, em x86, nós somamos 4 bytes, sempre para acessar novos endereços. Então, o que vem antes aqui, e se lembrem também que a pilha de execução, ela cresce para baixo, ou seja, ela diminui valores para poder crescer. Ou seja, a gente diminui os valores e ela cresce. Ou se a gente quiser acessar valores que estão valores anteriores na pilha, nós somamos. E como são 32 bits, nós somamos 4 bytes. Ou seja, se dentro dessa função que eu chamei, eu colocar EBP mais 4, eu vou pegar um endereço de retorno. Com mais 4 bytes, ou seja, 4 mais 4, 8. Eu pego o argumento 1. E com mais 4, ou seja, 12. Ou C, né? XC em hexa. Eu pego o argumento 2 e assim por diante, sempre somando mais 4 bytes, pegando sempre argumentos anteriores. Sabendo disso, nós podemos analisar nossa função aqui. Aqui é o nosso prólogo da função, só salvando a base anterior e tudo mais. E aqui é o que nós chamamos de epílogo, que é desconstruindo o stack frame atual, para retornar o EBP para o EBP anterior, colocar, mudar o fluxo de execução para o endereço de retorno e etc. Então, o nosso código mesmo em si é simplesmente isso aqui. O que é que ele está fazendo? Se vocês se lembrarem, mais 8 é o primeiro argumento que eu coloquei.
e mais C, que é o mais 12, é o segundo argumento. Ou seja, ele está movendo o primeiro argumento para EAX e o segundo argumento para EBX. Depois ele está movendo o que está em EBX para o que está em EAX. Apenas isso. Lembrando também que na Calling Convention CDSL, os valores inteiros são retornados em EAX. Ou seja, isso é como se fosse nosso retorno. Então, simplesmente, o que é que ele, no geral, o que é que ele está fazendo? Pegando algo, o primeiro argumento colocando em EAX, pegando o segundo argumento em EBX, colocando em EBX, depois colocando o segundo argumento em EAX. Ou seja, simplesmente, ele vai retornar 0x F2. Isso seria a resposta para nosso desafio. Não vou colocar um submit por causa que ele não aceita mais respostas, mas foi isso. Qualquer dúvida podem postar nos comentários. Nos vemos na próxima.